passou-se essa ideia que o João poderia apoiar o André Ventura. O que, obviamente, para essas pessoas que estavam bastante indecisas, foi afugentar essas pessoas ao centro. E o segundo fator foi depois, a umas horas passada à tarde, essa questão do assédio. Esses dois somados, e nós também fizemos alguma pesquisa, algumas sondagens internas, e por isso não estou a dizer isto de achismo, estou a dizer, Sim. esses dois tiveram impacto e nós perdemos votos por causa disso. Ok. E depois perdemos muito voto, aliás, por causa disso. Convidado esta semana é gestor, começou cedo na política, num partido criado há relativamente pouco tempo, foi deputado, chegou a ser uma estrela das famosas comissões de inquérito, especialmente no caso da TAP, saiu pelo próprio pé da Assembleia da República e desde então tem estado algo afastado das lides partidárias, apesar de se manter no partido Iniciativa Liberal, onde está desde praticamente sempre. E acima de tudo é do signo Escorpião. Bernardo Blanco, como estás? Tudo bem. Olha, por acaso a minha mulher embirrava sempre comigo desse escorpião. Sim, Nunca olha, eu, da, liguei pesquisa, nada. da pesquisa que fiz, esta foi a parte mais fácil, porque descobri que temos exatamente a mesma data de nascimento. Estás a brincar. 19 de Mesmo. novembro de 95. Pronto, então já não vou esquecer de dar os Já parabéns. viste? Era tu em Torres Vedras, eu em Chaves. Sentes que te levam mais a sério agora que tens os 30? Eu por acaso sempre tive assim um pouco, não aparência se calhar física de mais velho, mas eu acho que cabeça um pouco mais avançada, digamos assim, do que a idade que eu tinha, mas também fruto do facto de eu ter sempre convivido com pessoas mais velhas, quer no âmbito, vamos dizer, mais cívico barra político, quer no âmbito mais profissional. Isso se calhar também me ajudou um bocadinho, mas sinceramente, mesmo falando da Assembleia especificamente, onde isso podia ter sentido um bocadinho mais, eu acho que desde o início as pessoas respeitaram. Claro que depende sempre da tua entrada, não é? Se tiveres uma má entrada, é mais fácil depois os clichês da idade. Mas por acaso eu nunca senti isso. Também se entraste na Assembleia numa altura mais propensa a jovens. Já tínhamos tido os exemplos das mortáguas, por exemplo. Já havia, se calhar, um bocadinho mais de um Havia pouco, hábito maior de haver mais ainda juventude a há, não é? entrar. Se tu vires a demografia portuguesa, cerca de um terço das pessoas tem menos de 35 anos. E efetivamente no Parlamento essa representação está muito longe de um terço. Eu lembro-me quando entrei, acho que era para aí 3%, e agora acho que ainda é menos, acho que é nos 2%. E por isso, efetivamente, há pouca representação jovem. Também há um motivo claro para a porcentagem ser menor, no sentido em que as pessoas têm de ter alguma experiência de vida, obviamente mínima, para também estar no Parlamento, mas eu diria que o Parlamento é uma representação do país, e por isso, se nós também só tivermos pessoas efetivamente muito mais velhas, há uma boa parte do país que não se vai sentir representada. E acho que mesmo aí, não sou zero a favor de cotas, acho que é mais um aspecto cultural dos partidos, mas acho que há um equilíbrio que é necessário para que os próprios jovens também não se sintam desligados. Apesar de haver sempre as Jotas, ou neste momento as Jotas valem o que valem já. Nós nunca, por exemplo, na Iniciativa Liberal nós decidimos mesmo não ter Jota, e lá está, é esse aspecto mais cultural que eu estava a dizer. Foi criada uma cultura no início de, independentemente da tua idade, interessa mais aquilo que tu trazes para cima da mesa. E por isso a maioria das direções locais do partido têm também jovens. Para te dar um exemplo, mesmo nas próprias campanhas, a mais recente, não partidária, mas na campanha do João que eu dirigi, a média de idades das pessoas era 30, 31 anos, que é uma média de idades muito, muito jovem para aquilo que é a realidade política do país. Não é? O Coutinho também tem uma coisa muito engraçada, que ele já tem quase 60 anos, ou mesmo 60 anos, mas consegue ter aquela alma jovem que faz atrair também juventude com ele próprio. Mesmo isso, quando ele era presente na Sim, sim. IEL, via-se isso. A IEL era um partido Ele, que tinha um ar jovem e o presidente tinha 50 e tal anos. ele já tem 65 anos, Já vai tem ter quase, 105, credo. quase 65. Quero envelhecer Mas como sim, ele. mas sim, não, isso é totalmente verdade. O João, obviamente, tem um espírito mais jovem e isso também ajuda bastante, porque tem um perfil de liderança e de experiência, mas depois tem uma aura um pouco mais jovem que ajuda a fazer o equilíbrio e a chegar a outros públicos também.
Vieste agora da campanha das presidenciais com ele, onde ele foi praticamente a grande revelação das presidenciais, porque ninguém esperava que ele tivesse o resultado que teve. Uh, desde já, pelo menos, será que houve aquele sabor agridoce de se calhar se Coutinho tivesse continuado a liderar a IEL, não se teria só 9 deputados? Isso acho que há sempre, toda a gente tem essa noção. O João, na altura, tomou essa decisão pessoal, fruto também das circunstâncias da sua vida pessoal, e por isso, quer dizer, não há nada a fazer, é aceitar e seguir em frente. Agora, acho que obviamente é factual para toda a gente que se o João tivesse continuado e não tivesse havido uma interrupção e uma sucessão de líderes que também trouxe instabilidade, os resultados seriam muito melhores e é natural, até porque um partido que está, se tivesse sempre começado do zero a comunicar uma cara nova, é bastante difícil, não é? Tu estás anos e anos a dar conhecer uma pessoa ao país e depois mudas, e depois estás sempre a mudar. Isso é um trabalho bastante inglório, por isso acho que é factual, que mesmo que não fosse o João, mesmo que fosse outra pessoa, há uma parte de notoriedade que se constrói com os anos, não é? Ou tu já tens notoriedade prévia, mediática, de falares na televisão, etc., coisa que na IEL ninguém tinha, não é? O partido foi fundado com pessoas... Sim, era muito de nicho de internet, mesmo o Carlos Guimarães Pinto foi o primeiro rosto da IEL, não era propriamente Sim, ninguém famoso, não conhecia, é? não é? Fora de alguns blogs. No país, vamos dizer, no país, sei lá, 0,1% das pessoas que já tinham ouvido falar dele. E por isso os anos ajudam sempre, não é? Há uma notoriedade que só se consegue com os anos, porque é fruto da exposição mediática, que também demora. Ao início as pessoas também não ligam muito e depois vão começando a ligar mais. Mas o que é que se passa com a IEL? Que eu ainda estive a ver o debate quinzenal, aí há coisa de uns dias. E parece que não há chama, que não há. Parece que a IEL perdeu-se um bocadinho nas ideias que tinha para trazer, que foram muito disruptivas na altura, porque era muito aquela ideia de vir falar de propriedade privada e de menos impostos para um país habituadíssimo a viver do Estado e a viver no sentido de que o Estado é que tinha que ajudar tudo tinha que ser público, uma ideia muito centralizada no Estado, e a IEL veio cortar isso. Mas parece que o discurso agora se foi esmorecendo e que já pouco interessa o que a IEL tem para dizer. Bem, eu vou-te ser totalmente franco, eu não vejo um debate parlamentar há muito tempo. E por isso aquela tua introdução de eu estar afastado da vida política, sobretudo partidária, é bastante verdadeira. Eu vou aos Conselhos Nacionais, que acontecem de 2 em 2, 3 em 3 meses, mas de resto tenho estado desligado, com exceção de agora da campanha do João, onde ele me pediu para ser diretor de campanha, e eu tive aqui estes 2, 3 meses ativo politicamente, digamos assim. De resto, tenho mesmo estado mais focado na minha vida pessoal. Acho que há uma transição também de circunstâncias que impacta a iniciativa liberal, seja qual for o líder, que é mais fácil fazer oposição a um partido socialista do que é fazer oposição a um partido social-democrata, do ponto de vista da comunicação em si. Porque hoje, fruto das lideranças passadas e também das circunstâncias atuais, as pessoas consideram ou colocam a IEL se calhar num espaço bastante próximo do PSD. E por isso das duas uma, ou a IEL estava nesse espaço no governo também com o PSD, coisa que foi que a Iniciativa Liberal na altura decidiu não fazer. Ficando fora desse espaço, é difícil depois esse equilíbrio em que tens de ser oposição a alguém que, se calhar na prática está longe de ti, no sentido em que não faz a maioria das coisas que tu gostarias que fizesse, mas depois muitas vezes no discurso e nos anúncios há várias medidas mais próximas do espaço da iniciativa liberal. Mordisca-vos as ideias, não é? Sim, por isso qualquer líder fica ali um pouco numa encruzilhada. Claro que depois depende muito da capacidade estratégica de cada um, mas eu acho que hoje o país está montado politicamente numa espécie quase de triângulo em que há 3 partidos principais e depois há aqui uma série de outros partidos, onde nesse bolo, obviamente, a Iniciativa Liberal é o partido principal a seguir a esses 3, mas esses 3 dominam a agenda. E a partir do momento em que a Iniciativa Liberal decidiu não ir para o governo, agora
cai nesta posição mais difícil de fazer uma oposição construtiva, que nem sempre é fácil. É mais fácil tu bateres, digamos assim, que era o que acontecia muito com o governo socialista, do que este meio termo em que tens de elogiar algumas medidas, criticar outras, e pode não ser totalmente perceptível para as pessoas, digamos assim, de que lado, num certo sentido, é que estás. Mas saíste dessa vida política mais ativa porque exaustão, simplesmente a vida pessoal meteu-se à frente. Não é assim tão glamourosa a vida de deputado quanto se pensa. Vários motivos. O primeiro, mais familiar, como também sabes, tive uma filha e por isso queria efetivamente dedicar tempo a ela. Um segundo, mais profissional. Eu acho que efetivamente apesar do país ter salários médios baixos a comparar com outros países europeus, há a possibilidade de, tendo também, obviamente, as competências e a vontade certa, de se ganhar mais do que aquilo que um político ganha. Esta é a verdade. Pode ser um pouco polémico eu estar a dizer isto, mas é verdade. E por isso, para pessoas que tenham um certo nível de qualificação, a política paga mal. Agora, o que eu considero é que há aqui 2 ou 3 níveis, abrindo aqui um parênteses rápido e falando disto muito abertamente, há 2 ou 3 níveis de responsabilidade diferentes. Uma coisa é um primeiro-ministro ou um ministro que eu considero que ganham mesmo muito mal aquilo que são as responsabilidades que têm. Depois há os deputados, pronto, e os secretários de Estado, também, obviamente, dentro do mesmo paradigma dos ministros. Depois há o Parlamento em si, onde os deputados, entre eles, também têm trabalho diferente. Provavelmente funciona muito como a lei de Pareto, de 20% dos deputados produzem 80% dos resultados. Por isso há pessoas a trabalhar muito na Assembleia e há pessoas a fazer muito pouco, fruto também do mau funcionamento do sistema em si. Mas há terceiras, quartas, quintas linhas dos partidos maiores, pá, que fazem pouquíssimo. E eu não estou a dizer que é porque as pessoas querem, é também pela forma como o funcionamento da Assembleia está montado. E por isso, se as responsabilidades são diferentes, se calhar o tipo de remuneração também deveria ser diferente. E já existe ali uma exceção, que é basicamente os líderes parlamentares, os presidentes das comissões, terem uma remuneração diferente. Mas eu acho que ali nos 230 há muita diferença. Pronto, e face a isso tudo somado, achei que era tempo de fazer uma pausa. Eu também já estava na Assembleia, tive 2 anos como assessor do João e depois tive praticamente 4 anos como deputado, e por isso também senti que era o momento de sair, porque queria fazer coisas, digamos assim. E a Assembleia é um sítio mais de discussão, que eu acho que é fundamental, discussão, escrutínio, mas não é tanto um sítio executivo. E por isso, voltando à política, pode acontecer no futuro, eu gostaria que fosse mais para papéis executivos do que parlamentares, porque acho que o tempo de discussão já passou para mim. Tive essa experiência, foi ótima, foi um privilégio, mas já foi. Sim, também tem muito aquele lado burocrático, muito. Processual, sim. Muito de processo. Depois também é um sistema pesado no próprio Parlamento. Uma vez um deputado do PSD que se queixava disso a mim, que um domingo à noite estávamos a falar e ele tinha depois de acordar cedo porque tinha que tratar de papeladas que não era propriamente nada de concreto e nada que fosse de grande avanço, simplesmente era burocracias quase redundantes que acompanham o processo do Parlamento. Sim, estou de acordo. E há outro problema, é que mesmo muito dessa parte processual que ocorre nas comissões, ocorre também aquilo que eu estava a dizer, que é, quer dizer, um partido pode ter 11 ou 12 deputados numa comissão e só um falar, uma sessão inteira, e os outros não estão lá a fazer nada, digamos assim. Sim, na CPI tens muito isso, não é? Especialmente nos partidos maiores. Lembro, acho que foi no das Gêmeas, que só, por exemplo, no caso do PSD, só falou António Rodrigues. E estavam lá uns 4 ou 5. E mesmo nas comissões, depois o que acontece é que, ok, distribuem-te um relatório para tu elaborares, ou um parecer, mas quer dizer, fazer um parecer em não sei quantos meses não é nada, não é? Não é... Percebes o que eu estou a dizer? Eu até tenho esta opinião, eu não digo isto de forma populista pelo dinheiro, porque obviamente não é por reduzir uns quantos deputados que isso vai fazer alguma diferença no bolo do orçamento. Eu até acho que esse dinheiro podia ser utilizado, por exemplo, para ter mais assessoria técnica, assessoria da Assembleia, não são assessores dos partidos,
que a Assembleia tem, e as comissões também têm, mas que efetivamente são muito poucos recursos e que podiam produzir trabalho técnico, esse sim de maior qualidade e profundidade, para depois os deputados, com base nessa informação, decidirem melhor, não é? Quando aparece um projeto, eu gostava de saber, ok, nos 27 países, o que é feito em relação a esta, da União Europeia, o que é feito em relação a esta matéria. Por exemplo, Exatamente, porque e nós, Portugal, também temos muito uma... basicamente, em alguns relatórios, mas depende muito também da disponibilidade desses recursos humanos da Assembleia, que são poucos. Sim, em Portugal temos muito este handicap de só conseguimos olhar para nós próprios, ou seja, o termo de comparação é sempre nós próprios. E temos aqui aqueles problemas eternos que o país tem e que se olhássemos lá para fora, se calhar encontrávamos a solução para começar coisas... por exemplo, um aeroporto, começa a instalar um novo aeroporto na Europa. Parece que nós cá dentro dificultamos a nós próprios, porque o nosso exemplo somos nós próprios, e depois andamos sempre a arrastar as coisas, porque só conseguimos arrastar as coisas porque não sabemos a solução, e o nosso conhecimento no resto do mundo e da Europa também é reduzido, e depois andamos sempre a arrastar os mesmos problemas porque não temos a solução cá. Sim, o aeroporto é melhor não falarmos, senão só daqui a 50 anos é que acaba esta conversa. Exatamente, mas em Inglaterra como é que se faz um aeroporto novo? Já se fez N vezes, para saber o que é que aconteceu, o que é que foi feito e vamos embora. E é também muito por causa disso que acabamos por arredondar sempre, ou pelo menos algumas pessoas, em arredondar tudo no tempo do Salazar é que se fazia. Claro. Se eu não tivesse oposição era mais fácil fazer também, mas pronto. Sim, não, mas estás a dizer isso meio a brincar, mas é sério que há uma dicotomia entre democracia e eficiência também, no sentido em que é muito mais fácil avançar este tipo de obras públicas estruturantes num regime não democrático. E por isso é que também há vários regimes muito avançados a nível de desenvolvimento, sobretudo no Médio Oriente, mas que depois não são, quer dizer, democracias liberais, mas que são bastante desenvolvidos, porque a partir do momento em que tu tens uma pessoa a decidir e há uma visão e a pessoa ordena isso, aquilo é executado. E por isso, às vezes, em termos de resultados, até pode produzir mais rápido. Nós depois temos uma questão política em que achamos, e eu acho bem, obviamente, que a nível de princípios há outras coisas que também devemos valorizar acima dessa eficiência e resultados. A questão aqui é como é que encontramos o equilíbrio, não é? Entre garantir que estes princípios democráticos não atrasam em demasiado aquilo que são os resultados que nós queremos passar às pessoas. E depois, eu posso dar um exemplo muito concreto, que são as próprias obras públicas em si, não é? Nós queremos que o governo faça algumas destas obras, mas depois temos uma contratação pública muito complicada. Temos um código muito complicado, temos os decisores com medo de, passa a redundância, decidir, porque depois podem ser responsabilizados. Temos o Tribunal de Contas muitas vezes a exagerar, se calhar, nas suas competências. E por isso este equilíbrio, não é difícil, mas a democracia, pronto, também se faz assim nestes avanços e recuos. Sim, isso resulta noutros lados, aqui também tem que resultar. Não somos diferentes dos outros. Por isso... Mas olha, voltando aqui à campanha do Coutrinho e das presidenciais, especialmente nesta parte do que veio a seguir, que é este movimento que o Coutrinho decidiu criar. O que é isto, no fundo? Bem, até agora ainda é só um movimento, posso dizer que já está oficializado burocraticamente, já que estávamos a falar de burocracia, já existe no papel. E o João agora está a convidar pessoas, basicamente, mas também não há grande pressa. O objetivo do movimento é um bocadinho passar ou continuar, digamos assim, aquilo que foi a principal mensagem da campanha, que é Portugal pode ser mais do que é hoje. E para ser mais do que é hoje, há um aspecto cultural de vontade, de ambição, de mudança que é necessário, e também há um aspecto político de reformar o país, que hoje não existe nos três principais partidos. Nós tivemos o PS muitos anos, agora temos o PSD a governar, e claramente essas reformas não estão a acontecer. E por isso não é uma intervenção partidária, é uma intervenção mais de âmbito cultural. Esse é o objetivo. O objetivo é ter pessoas de vários partidos, mas que estão alinhadas nesse diagnóstico que é preciso
reformas, e também nesse passo a seguir, que é as pessoas não se convencem só, ou muito poucas pessoas, aliás, convencem-se com medidas e com policy papers e whatever. Há uma parte cultural e quase de espírito e de vibe que é preciso também passar às pessoas. Isto depois vai se traduzir em alguns projetos mais concretos e muito menos académicos e mais culturais, mas agora também não vou estar aqui a anunciar antes disso já estar tudo oficializado. Mas será, como eu estava a dizer, só para terminar, o âmbito será muito mais cultural do que propriamente académico ou de discussão política pública, digamos assim. Isso já há outros institutos a fazer, outras fundações a fazer, e nós não queremos replicar isso. Mas essa não devia de ser a tarefa da IEL, ou ser algo apartidário também ajuda a que a ideia funcione melhor e que seja um bocado mais fácil de também atrair pessoas um bocado de pensamento mais diferente. Concordo com a segunda parte, e em relação à primeira, eu acho que há projetos que a Associação fará que qualquer partido poderia fazer, mas isso também já acontece com outras associações e outros institutos, há sempre um espaço sobreposto. Mas eu posso dar um exemplo simples, este um bocadinho maior e mais ambicioso, mas há um festival de música conhecido, que é o Avante, e não há nenhum festival grande do outro lado, digamos assim. Por isso é um projeto, esse um bocadinho maior, que nós ambicionamos fazer. Se um partido poderia fazer isso, se calhar poderia, mas como dizes, se calhar não é o seu, quer dizer, o seu objeto, e segundo também especificar isso num partido depois também o torna se calhar mais pequeno do que aquilo pode ser assim. Pois, se eu não voto na IEL, aproximar-me de algo da IEL é mais complicado do que aquilo são ideias engraçadas, deixa-me aproximar daquilo. Ou desse brainstorming, pelo menos. É um bocadinho isso, sim, é um bocadinho isso. O que é que o Coutinho podia ter dado como presidente? O que é que podia ter dado? Sim, o que é que podia ter dado? Sabemos que ganhou seguro. Pública. Para já ia dar uma segunda volta mais divertida, não é? Desde já. Isso ia de certeza, sim. Não, eu achei que estavas a falar de Presidente do Partido. Presidente da República. Sim. Não, Presidente do Partido já vimos e correu bem. Sim, no seguimento da conversa. Olha, logo na semana a seguir, por acaso fui a um evento no Grêmio Literário. E estava uma pessoa de cada campanha a falar, e eu fui em nome da campanha do João. E a organização do evento, quando estava a fazer a introdução do mesmo, o Presidente acabou o discurso a dizer: e pelo menos sabemos que António José Seguro será um Presidente que não trará problemas. E acabou assim. E eu comecei a minha intervenção com isso, porque achei muito curioso que a principal característica a que se deu ênfase fosse exatamente essa de esta pessoa ao menos não traz problemas, traz alguma serenidade e estabilidade. E isso pode ser até um valor no momento em que há muita polarização política. Mas eu acho que efetivamente o país não precisa disso. O país precisa de alguma provocação e alguma disrupção, e sobretudo este governo também precisa. Tendo em conta que é quase um sentido inverso, a meu ver, infelizmente, é quase um sentido inverso do que aquilo que António Costa estava a fazer, que é a manutenção do poder, e lá está a estabilidade, entre aspas, que na prática é a estagnação do país. Eu acho que o Presidente tem esse poder da palavra, não é? De provocar, de exigir, e o país precisa de reformas. Agora, se António José Seguro fará pela campanha, não me parece que seja esse o seu principal foco. Claro que esta questão de uma certa paz social, não digo que não seja importante, pode ser, mas eu acho que o país, face àquilo que é o seu atraso europeu, precisa de alguma... Sim, não queria usar palavras muito disruptivas para não... Banão no sentido de acorda. É mais isso. Sobretudo face àquilo que é a comparação, face ao atraso com os nossos pares europeus, deixar o país na mesma é uma responsabilidade. É basicamente hipotecarmos outra vez a próxima geração, como em certo modo
e porque tocámos a nossa, que boa parte das pessoas emigrou, e a outra parte está cá a ganhar salários que chegam a metade, se calhar, do que aquilo que são os salários da Europa Ocidental, onde nós nos situamos. Sabes o que é que se pode fazer para quebrar esse marasmo? Esse marasmo do salário médio nem chegar a 2.000 euros, por exemplo. Eu acho que o que se pode fazer, sobretudo, é não continuar com o que se tem feito até agora. Porque se nós acharmos que exatamente manter as mesmas políticas não é, vão dar resultados diferentes, eu gostava de tentar outras diferentes. E por isso, há 3 ou 4 áreas principais que eu acho que precisam de reformas, e posso começar já por uma mais, não é mais polémica, mas menos popular, que foi a única reforma que este governo disse que queria fazer, era a reforma laboral. Foi assim que eu me lembro, depois falam na reforma do Estado, mas quer dizer, são coisas muito curtas, pequenas, que não são nenhuma reforma do Estado. Infelizmente, pode ser que venha a mudar agora na segunda parte do mandato, mas até agora não. Mas em relação à reforma laboral, que a ministra, pelo menos inicialmente, tinha esse espírito mesmo, e até já ouvi dizer publicamente que gostava de fazer mais do que aquilo que está ali proposto. O país hoje tem, ao contrário daquilo que se diz, tem uma lei rígida. E isso tem uma consequência óbvia, que é contraintuitiva para as pessoas. Nós temos um mercado altamente dual, com muita precariedade para as pessoas mais jovens e com uma proteção do emprego muito forte para as pessoas que já estão empregadas há muitas décadas. E as pessoas correlacionam isto de forma errada. É exatamente por nós termos um mercado rígido para quem já tem emprego há muito tempo e ser de algum modo haver quase um incentivo, porque é difícil despedir, há um incentivo grande depois a não contratar a termo esses jovens, e ficamos nestas exceções e regimes especiais da treta, depois ficam de certo modo presos neste regime de precariedade, é que nós temos níveis precários tão altos. E isto é difícil também de algum modo de quase de explicar às pessoas. E depois há um segundo problema, que é, se tu tens um incentivo a contratar jovens por pouco tempo, tu também não vais apostar na qualificação deles, que é outro problema que nós temos, a falta de qualificação, quer dos empregados, quer dos empregadores. Já agora, que eu acho que pronto, isso naturalmente vai-se corrigir com o tempo, porque esta geração é mais qualificada, mas ainda há muito pouca qualificação dos próprios patrões. Por isso, aquilo que eu defendo é um modelo mais parecido com o dos países nórdicos, chamado flexi-segurança, onde há flexibilidade, lá está, no despedimento, mas depois há uma segurança forte naquilo que é o apoio quando a pessoa está desempregada, isso ao nível do subsídio de desemprego, e uma aposta muito forte na sua requalificação e empregabilidade. E isto é que é a chave. Em Portugal nós queremos proteger o emprego, o posto de trabalho. Aquele posto de trabalho não pode ser extinto, isto e aquilo. É proteger o posto de trabalho a todo o custo. Quando o que nós devíamos proteger era a empregabilidade da pessoa. Isto é, a pessoa ter qualificações e conseguir adaptar-se rapidamente para estar agora a fazer isto e rapidamente passar a fazer outra coisa. E estar neste emprego e rapidamente conseguir encontrar outra, haver oportunidades no mercado para ela encontrar outra. E isto agora, com a inteligência artificial, ainda vai ser mais necessário. Porque nós vamos ter muitos empregos a poder ser automatizados ou parcialmente automatizados, e ou nós temos as pessoas qualificadas para se poderem adaptar, ou vai haver aqui um período de alguma disrupção social. E eu não vejo nada disto, eu não vejo, mesmo este governo, quer dizer, não há nenhum programa forte de requalificação das pessoas para aquilo que é o impacto da inteligência artificial, ao contrário do que já está a acontecer em muitos países europeus. Sim, e também nesse sentido, também há aqui uma ideia muito em Portugal de tens um emprego, esse é o teu emprego para a vida toda. E acho que isso também é propenso para ficar, às vezes as pessoas ficarem reféns ou de maus patrões, ou de más empresas, ou de se calhar nunca se atirarem para a frente para fazerem algo que seja mais característico com as suas qualidades. Ou até mesmo as pessoas aventurarem-se e fazerem montarem o seu negócio, montar o seu espaço, porque às vezes é preciso também, lá está, saber que se não tivermos emprego não ficamos muito tempo desempregados. Não, isso estou totalmente de acordo. Há uma parte que é cultural, que é nós temos muita aversão ao risco. Pronto. E na Europa há mais do que na América essa aversão ao risco, mas eu acho que em Portugal ainda é pior. E esses dados de comparação entre continentes também são engraçados, que é
há mais pessoas aqui empregadas e lá há mais pessoas a trabalhar por conta própria. E aqui, quando faz aqueles estudos de mercado, a perguntar à pessoa se prefere estar empregada ou se prefere ser ela a empreender e depois poder empregar, nós preferimos estar, a maioria das pessoas prefere estar empregada. Porque de algum modo lá está, prefere essa segurança. Há algo que é também factual. Eu às vezes eu digo isto, mas às vezes sou mal entendido. Não é para mostrar pouca sensibilidade, mas factualmente, quando há maiores saltos salariais, é muitas vezes quando as pessoas mudam de emprego. As pessoas mudam de emprego e conseguem subir o salário nessa mudança de emprego. Isto, lá está, vai contra aquilo, concordando com o que estavas a dizer, que é teres um emprego para a vida. E isso, teres um emprego para a vida, também pode, como se vê, atrasar a tua progressão salarial. Agora, eu não digo que seja fácil a pessoa mudar de emprego assim, sobretudo no mercado português. Lá está. E não digo que todas as pessoas tenham a disponibilidade financeira para dizer, pá, eu vou-me despedir daqui e pronto, e agora posso estar um mês à procura de um trabalho. Eu sei que isso não é a realidade de muitas famílias portuguesas, infelizmente. Mas isto é um facto. E por isso, se nós continuarmos de algum modo com essa ideia, que eu acho que vai havendo cada vez menos, mas com essa ideia muito presa de eu prefiro estar aqui, muitas vezes infeliz, mas estou aqui e tenho aqui o meu salário pequenito garantido. Em vez de tentarmos algo mais, não é? Claro que é um risco, mas a vida é um risco, não é? A pessoa anda na rua e o mais provável, não é, ser atropelado, ganhar o Euromilhões, como dizem. Isso, há sempre algum risco na vida. E pronto, e nós só tentamos fazer um bocadinho mais por nós, que eu acho que é uma mensagem, lá está, não política, é cultural, mas está muito ligada à nossa política, neste caso, inversamente, não é? Nós tentamos fazer um bocadinho mais por nós e pelos nossos, ou também vamos continuar sempre aqui estagnados. Esta coisa de Portugal é dos países onde se trabalha mais horas na Europa. Sim, sim, quase 40 horas em relação à média, não é? Mas o trabalho em si vale o que vale, mas pelo menos onde se passa mais horas no trabalho. Pá, o objetivo não devia ser esse. O objetivo devia ser nós fazermos mais em menos tempo. Não é? Nós conseguimos produzir mais resultados em menos tempo e sair do trabalho e teres estás com a tua família, teres os teus hobbies, teres a tua vida pessoal ou teres outro projeto qualquer profissional que tu também queiras ter. Agora, estar ali quase 40 horas só para dizer que se está ali, não é? Claro que nem todos os empregos são iguais, mas estar ali mais horas e depois o objetivo, o resultado final ser ganhar menos e as pessoas acharem que isto está bem, que não é preciso mudanças no mercado e não é preciso nenhuma reforma laboral, pá, eu acho sinceramente extraordinário. As pessoas gostam de trabalhar mais e ganhar menos do que os outros países ganham. E têm medo de fazer alguma coisa para mudar. Então, pronto. És fã da semana de 4 dias? Depende, imagina, eu sou muito fã de Ou é deixá-lo escolher, cada um decide? É isso, É. cada um decide. Eu acho que os empregos, e a lei também não, infelizmente não permite isso a esse ponto, mas os empregos são muito diferentes, não é? Uma coisa é tu trabalhares numa fábrica, outra coisa é tu seres um programador a trabalhar remotamente. Quer dizer, estes dois empregos não têm nada a ver um com o outro. E por isso, eu posso dizer, na empresa onde eu estou, pá, eu controlo zero. Tipo, as pessoas vão ao office às horas que quiserem, desde que estejam ali os resultados, eu não quero saber se elas trabalharam à noite ou se trabalharam no dia. Tipo, desde que no prazo aquilo esteja feito. Mas agora, eu sei que nem todos os empregos são assim, não é? Se tu tiveres um emprego de atendimento ao público, pá, há um horário fixo que tens de cumprir. E Se por isso estiveres eu numa acho linha de montagem, também tens de estar lá a que apresentar aquelas horas, porque a linha claro, tem que se manter. Exato. é isso. E por isso, efetivamente, o que eu acho que é necessário é haver uma flexibilidade que permita a cada emprego, não é? De certa forma, ajustar-se. Depois temos a discussão, que é um argumento totalmente válido, que é a assimetria de mercado, que é o patrão tem muito mais poder do que um trabalhador sozinho, por isso, sindicatos, etc. Mas eu sou zero contra a negociação coletiva. Quer dizer, os países nórdicos têm imensa negociação coletiva e eu acho que isso faz parte do mercado. Não é o Estado a impor nada. É uma negociação entre trabalhadores e patrões. Então como é que devia ser num sindicato? Comparando com aquilo que temos em Portugal, como é que deveria funcionar num sindicato? Deixa-me só dizer isto, porque eu acho Sim, isto claro. importante. Eu às vezes digo isto só para picar. Nos países nórdicos, não há salário mínimo imposto pelo Estado. As pessoas que sabem isto, não há salário mínimo nacional como nós temos aqui imposto pelo Estado.
há basicamente concertação social em que, em atividades diferentes, os setores entre si, os empregados e os empregadores, definem esses salários mínimos. Agora, se eu dissesse isto aqui na televisão, não é? A gente acha que este gajo é o radical, é o não sei o quê, blá blá. Isto é os países nórdicos, que são países, quer dizer, vou dizer de centro. Muitos deles até com partidos sociais democratas a E que governar. muitas Às vezes vezes. são usados como comparação por causa dos serviços públicos que funcionam, não é? Exato, exato, isso também. Claro que depois há outros fatores que condicionam isto, eu não digo que não, é multifatorial. Mas só para dar este exemplo de que não há salário mínimo imposto pelo Estado e é decidido, de certo modo, coletivamente, mas é coletivo. Eu não tenho nenhum problema contra os coletivos, desde que seja voluntário. Não é? Se for voluntário, está tudo bem de acordo com a minha filosofia de vida. Mas é no sentido de, por exemplo, o salário mínimo de um estivador é decidido em concertação. Exato, O salário imagina, mínimo de nós um sabemos, empregado de caixa, João, nós sabemos que os sim, salários médios das profissões são diferentes. sim. Não é? Se os salários médios das profissões são diferentes, se o público valoriza uma profissão de uma forma e outra de outra forma, porque é que os salários mínimos devem ser iguais? Não, há setores onde o salário mínimo, se calhar, tem de ser muito mais alto e noutros setores o salário mínimo, se calhar, é mais baixo. Porque as pessoas valorizam esses trabalhos de forma diferente. Se nós estarmos a tentar impor artificialmente um valor para atividades que são completamente diferentes, é uma intervenção económica que não faz sentido. E até, eu acho que faz mais sentido por atividade do que por região. Mas isso também acontece com as regiões, que é, obviamente, que o salário mínimo na Guarda, se calhar não devia ser o mesmo que o salário mínimo em Lisboa. Porque a economia não tem nada a ver e, se calhar, a Guarda precisa de atrair mais pessoas aqui e porque os salários em Lisboa são muito mais altos. Mas pronto, eu até prefiro este modelo mais nórdico, queria só fazer essa distinção que, efetivamente, as regiões são muito, as regiões e os distritos são muito diferentes. E por isso, agora não é para estar a abrir outro tema novo, mas só para terminar. E por isso eu também sou, de certo modo, fã de alguma descentralização, exatamente porque as circunstâncias das localidades são bastante diferentes. E nós acharmos que há uma política uniforme que deve ser igual para Lisboa e para a Guarda, não é? Aliás, na Suíça, por exemplo, para onde emigram muitos portugueses desde há décadas, os cantões têm imensa autonomia. A política fiscal dos cantões cabe aos cantões. Mas E ao por isso ponto de haver há uma alguma influência. regionalização ou haver uma administração regional como governador civil, mas com mais poderes? Não tenho, vou-te ser totalmente franco, não tenho certeza, também nunca estudei a regionalização a esse ponto. Eu tive muitas discussões sobre isso no Parlamento, e por isso, quer dizer, diria que estudei mais do que 99,9% das pessoas. Mas não estudei ao ponto de eu ter uma resposta em que me sinta totalmente confortável e Ok. decidido. Claro que isto depois há o argumento óbvio que eu, enquanto liberal, também não quero estar a criar mais cargos públicos só porque sim, não é? E aqui a dificuldade do equilíbrio é como é que tu, de algum modo, tens regiões sem estar a multiplicar completamente estruturas públicas, a criar novas estruturas públicas, a criar outros níveis de burocracia. Mas pronto, voltamos um bocadinho à conversa inicial da democracia e de algum conflito com a eficiência, não é? E a questão é como é que se faz aqui esse equilíbrio se avançarmos para um modelo de regionalização. Sim, é E assim, eu acho já tens instituições também, desculpa estar a interromper, também já tens instituições que fazem trabalho mais extra-autarquias. Tens as comunidades intermunicipais, tens que sim. as CCDRs, mas é mais ou menos isso. Portanto, tens ali várias coisas várias Mas não decisões tens, já não tens é aplicadas. poder real de decisão. Agora tens de alguma realização de despesa, mas não tens poder real de decisão de captação de receita e depois decisão de como é que vais despender essa receita. Ah, O sim. que é que quer dizer com isto? Tu hoje, pronto, voltando ao exemplo anterior, hoje efetivamente, vamos dizer, se o Algarve quisesse ter uma política fiscal muito atrativa para levar investimento para lá, não pode, não é? Nós temos duas pequenas exceções que têm a ver com o facto das regiões autónomas serem regiões ultraperiféricas, também com enquadramento europeu e com legislação europeia específica para isso, mas que podem ter essa autonomia, e aliás os dois governos baixaram esses impostos
do que eu me lembro, ao máximo possível. Também, já agora, pelo menos nos Açores, por imposição da Iniciativa Liberal na altura. E eu acho que isso podia ser algo a pensar para estender a todo o país. Agora, não tenho um modelo, pelo menos por enquanto, não tenho um modelo completamente decidido. Só voltar atrás, por causa da questão dos sindicatos, o que é que se faz no norte da Europa que não se faz cá e qual devia ser o papel dos sindicatos? Sabemos que eles agora sabemos que eles cá são muito partidários, né? Especialmente a CGTP, que é muito ligado ao PCP, a UGT tem a sua autonomia, mas também mais conotada com o PS. Mas como é que funciona um sindicato fora desta realidade portuguesa? Eu acho que há um problema inicial em Portugal, também relacionado com o que estavas a dizer, que é os sindicatos ficaram muito descredibilizados, acho eu. Os sindicatos, a meu ver, enquanto associação coletiva voluntária, não é? Não tem utilidade até, quer dizer, parece-me completamente normal que os trabalhadores se juntem para de algum modo tentar corrigir assimetrias de poder e de informação. E aí, quer dizer, é uma negociação normal, as pessoas estão-se a juntar para pedir salários melhores, para pedir condições melhores, para pedir um seguro de saúde, para pedir proteção jurídica, não há nenhum problema com isso. Agora, o problema é exatamente o que tu dizes, quando os sindicatos se tornam duas coisas. Politicamente, não politicamente, mas partidariamente ativos, e em Portugal os sindicatos, eu diria que a esmagadora maioria está bastante ligado aos partidos de extrema-esquerda, e por isso houve uma descredibilização daquilo que são os sindicatos. E depois, acho que também houve um pouco uma falha de adaptação. Tu começaste a ter uma nova economia de serviços partilhados, de serviços de aluguer, daquilo que são freelancers, daquilo que são motoristas, daquilo que são contractors. E isso aí, quer dizer, os sindicatos perderam um bocadinho essa adaptação. Não sei se noutros países é efetivamente melhor naquilo que foi essa adaptação às novas profissões, mas aqui em Portugal eu acho que não, quer dizer, não aconteceu, basicamente. E por isso foi-se perdendo alguma, que acho que é isso que as pessoas sentem hoje, é que não há bem uma representatividade real, não é? As Não, pessoas e os sindicatos depois sabem é sempre a mesma luta, têm claramente o mesmo fornecedor de material todos, porque os cartazes são todos iguais. sim, Portanto, acho que tudo isso é somado neste fator que é as pessoas não sentem uma representatividade real, não sentem que efetivamente aquelas pessoas que estão ali ver na televisão a falar pelo sindicato as representam. e entretanto não há ninguém a fazer o contraponto, ou seja, ninguém cobre o lugar vago deixado pelo sindicato. Portanto, ou pessoas, portanto, acho que as pessoas acabam a ficar mais propensas a estarem também sozinhas, sem acompanhamento na defesa dos seus direitos, usando aqui uma expressão mais à esquerda, porque acaba por não haver ali uma ligação com os sindicatos, não é? E depois nada cobre esse espaço. Sim, quer dizer, eu também não sei, eu vou dizer totalmente franco, eu acho que em Portugal o mesmo problema não, quer dizer, não é a falta de haver sindicatos de qualidade. O problema principal, as pessoas querem ganhar mais. E o principal problema é que a nossa economia é fraca. E por isso até podíamos ter os sindicatos mais qualificados do mundo, que eu acho que efetivamente não era isso que agora iria resolver o assunto. Acho que pode ser só mais um sintoma. Mas o principal problema é nós temos uma produtividade baixa, temos salários baixos, temos a maioria da nossa economia em serviços de pouco valor acrescentado, temos empresas pequenas, não é? Muito poucas empresas grandes que estatisticamente pagam salários maiores, e por isso, enquanto o perfil não mudar, o perfil económico também implica haver e buscar investimento estrangeiro e haver mais investimento nosso, coisa que obviamente é difícil quebrar o ciclo, porque as pessoas têm pouco dinheiro, por isso têm pouco dinheiro para poupar, por isso têm pouco capital para usar. Mas enquanto não começarmos a quebrar o ciclo devagarinho, eu acho que vai ser difícil. Por isso, sem querer desvalorizar o papel dos sindicatos, mas acho que percebes o que eu estou a dizer. Sim, sim. Vou só voltar aqui um bocadinho atrás, para fechar também o capítulo Coutrinho e presidenciais. Aquele caso de assédio, achas que foi o que fez não ir à segunda volta? Ou estaria praticamente condenado, acontecesse o que acontecesse, a não ir à segunda volta? Acho que era difícil ir à segunda volta, mas era possível.
Pronto, já agora dizer que isto é tudo quase não é um milagre, porque eu confio nas capacidades do João e nas capacidades também das pessoas que conheço e que fizeram a campanha, mas do que eu tive a ver, acho, e considerando agora o Chega um partido grande, já com 20 e tal por cento, do que eu tive a ver, acho que foi o melhor resultado sempre de um candidato não apoiado por um partido grande, em toda a democracia. E por isso, quer dizer, o João quando disse que ia concorrer, eu também, quer dizer, ao início... E já foi tarde, não é? Que ele também já foi um dos últimos candidatos, não é? Sim, basicamente foi no fim de agosto que nós Exato. anunciámos. E por isso, quando o João quando se decidiu basicamente fazer o anúncio, eu também nunca imaginei que se calhar chegaríamos a janeiro e estávamos a pensar se calhar isto ainda pode dar, não é? Por isso, isto tudo superou muitas expectativas, mas claro que depois lá está, as expectativas vão mudando e ao longo daquele último mês e meio, quando também o João começou a subir bastante nas sondagens, essa expectativa foi mudando e passou a haver quase uma crença de que poderia ser possível. Eu acho que isso é sempre difícil porque quando a Aventura tinha uma base muito fixa, que é bastante difícil de alterar, e por isso aqueles 23, 24, 25% ia ser difícil de bater, digamos assim. Agora, o que é que eu sei que são dados? A uma semana das eleições, nós tínhamos cerca de 19, 20%. 19%. A média das sondagens, incluindo as que nós tínhamos internamente. E também foi uma eleição em que efetivamente havia muitos indecisos. E por isso havia ali muito voto. Pessoas que não votavam de Marcos Mendes, algumas que também podiam votar no seguro, mas não era assim, nada de especial. Havia muito voto indeciso. E por isso havia porcentagem suficiente, difícil, claro, mas havia porcentagem suficiente para se chegar a esse patamar do André Ventura. Aquela semana teve 2 episódios que efetivamente castigaram muito a campanha. Os 2 no mesmo dia. O primeiro foi o que vem num contexto. O contexto é De apoiar o Ventura, não é? No domingo à noite o João soube que ia sair esses stories, não é? Nas redes sociais. Basicamente tinham sido publicados e por isso percebemos, ok, isto amanhã vai ser notícia. E o João, passado umas horas, quando dá as declarações de manhã, claramente está, vamos dizer, não está na sua maior clarividência e diz uma frase ao lado. Ele nunca disse que apoiaria o André Ventura. O que ele disse... Que não rejeitaria... ele expressou-se mal. O que ele devia ter dito, obviamente, era, quer dizer, na segunda volta estou eu, não vou... Exatamente. Correta. A resposta menos má, que era aquele que queria dizer, era... eu não apoio nenhum dos outros. E ele disse uma coisa que pode parecer parecida, mas que não é, que é eu não excluo nenhum dos outros. Uhum. E isso depois passou em todo o lado nas notícias como Coutrinho não exclui apoiar André Ventura. Já é uma segunda derivada daquilo que o João disse. A somar a isso, o João, eu acho que dá para perceber um bocadinho, se calhar por algumas peças de campanha, mas o João é uma pessoa com muito sentido de humor. Mas eu já te expliquei que em política não há ironia. E perguntam ao João se o André Ventura está diferente, está mudado. E ele diz ironicamente que o André Ventura agora tem estado muito diferente. Eu sei perfeitamente que ele está a dizer aquilo ironicamente. Mas não há ironia em política, não é? Uma pessoa quando lê um título, João Coutinho Figueiredo diz que, já não sei qual foi a frase exata, mas diz que André Ventura está muito diferente, ou que se moderou. Exato, foi isso que ele disse. Ele disse, André Ventura moderou-se. Não é? Ele obviamente estava a dizer aquilo a gozar, mas quando isto é reproduzido ou num título, ou por um comentador, ou por um jornalista, ou até mesmo vendo o João, uma pessoa que não o conhece e está só a ouvir, acha que ele está a falar a sério. E por isso, isto tudo somado, passou-se essa ideia que o João poderia apoiar o André Ventura. O que, obviamente, para essas pessoas que estavam bastante indecisas, foi afugentar essas pessoas ao centro. E o segundo fator foi depois, a umas horas passada à tarde, essa questão do assédio. Esses 2 somados, e nós também fizemos alguma pesquisa, algumas sondagens internas, e por isso não estou a dizer isto de achismo, estou a dizer, esses 2 tiveram impacto e nós perdemos votos por causa disso. Ok. E depois conseguimos
perdemos muitos votos, aliás, por causa disso, e depois durante a semana conseguimos recuperar alguns. E por isso claramente teve um grande impacto na campanha. Sendo objetivo, respondendo à pergunta, eu acho sempre que ia ser muito difícil chegar aos 24, 25%, mas acho que efetivamente podia, 21, 22 tinha sido possível, se calhar. Tanto que o Seguro teve muito mais votos que aquilo que era a média das sondagens, que são exatamente essas pessoas que estavam muito indecisas e que acabaram quase todas por ir parar a ele também. Nos últimos dias, não é? Polémicas com o João nos últimos dias. Exato. Voltando atrás, disseste que gostavas de ter um papel mais executivo para voltar à política. Ser presidente da Iniciativa Liberal era um desses papéis? Eu estava a falar no sentido mais... Ou preferias ser convidado um dia que haja um governo que inclua a Iniciativa Liberal? Não faço ideia, agora não tenho mesmo preferência, digamos assim. Sei que se um dia voltar, efetivamente gostava que fosse um papel mais executivo. Em relação à Iniciativa Liberal, quer dizer, eu já disse várias vezes publicamente que, desde que entrei no partido, basicamente, que é provável que um dia me candidate a presidente. Agora, esse dia ainda há de estar longe. Não é porque eu estou bem na minha vida agora profissional. A política tem um custo financeiro elevado e tem um custo pessoal de tempo e de família elevado também. E por isso eu acho que isso ainda há de faltar bastante. E para terminar, uma pergunta também muito relevante hoje em dia. Já tens bilhete para a final da Taça de Portugal? Ainda não tenho bilhete para a final da taça, Mas mas vais apoiar o Torriense. é isso que eu ia dizer. É um jogo onde o meu coração não está dividido, porque eu sou bastante adepto do Sporting, mas nasci em Torres Vedras e por isso. Aliás, a última vez que eu vi o Torriense a jogar foi no Jamor, que foi quando o Torriense ganhou a Liga 3. Ah, sim, sim. Está aí aqui, não foi há muito tempo, foi para aí há 3 ou 4 anos. Foi, à volta disso, sim. Mafra? E Foi? acho Não. que foi o Edinho a marcar até, no prolongamento. Que o Edinho ainda estava lá a fazer uma perninha. E pronto, e agora estou na Liga 2 e o Torriense ainda se calhar ainda vai subir para a Primeira Liga. O Torriense está para aí em quarto lugar. Assim, depende se o Leiria começar a descer mais um bocadinho, se calhar ainda dá para safar. Então, aquilo ainda está tudo bastante renhido. E Mas por vamos. isso, mais uma vez, não vou estar dividido porque sou bastante fanático de Sporting. Mas claro que se o Torriense ganhar é algo completamente histórico para a cidade. Tiras o cascola ao chão e vais correr para o outro lado do campo. Aliás, eu tenho aqui ainda há uns dias eu jogo sempre futebol uma vez por semana. Sim. E fui jogar a camisola de Torriense. Tenho aqui ainda ontem, estava ali ainda... Ah, nome nas costas? Não tem nome nas costas. Pronto. É uma camisola de treino que eu tenho um amigo meu que Boa. treina lá está na equipa técnica do futebol feminino de Torriense e ele é muito amigo nosso. Bom, não tomes o risco de comprar uma camisola com o nome nas costas. Fiz isso uma vez com os Chaves, com um extremo georgiano que era o Afto, que fez para aí 5 jogos nessa época e depois foi dispensado. Portanto, foi uma perda de tempo. Descemos de divisão, foi tudo horrível. A camisola era feia, tudo mau. Olha, para terminar, tenho uma história boa para te contar, que é nós normalmente nas campanhas, nos últimos 15 dias, temos um autocarro grande personalizado. Sim. E por fora está personalizado, quase tudo autocarro da equipa de futebol. E o autocarro que nós usámos na campanha das europeias, do João, por isso 2024, era o autocarro dos Chaves, antigo. A sério? E por isso tudo, aliás, lá dentro ainda tinha símbolos dos Chaves e coisas assim. Já olha, bem, ficaram bem. É por isso que chegaram tão acima, por isso que andaram ali a morder os calcanhares ao Ventura. Foi isso. Ele bem ficou. Acho que é uma boa história para terminar. Acho que sim. Bem, Bernardo, olha, muito obrigado pelo teu tempo. Acho que foi uma bonita conversa, como sempre. E, bem, a ver de onde é que nos voltamos a ver, não é? É isso. Acho que a última vez que nos tínhamos visto tinha sido, ou foi nos estúdios do Now, ou foi num lanche de Natal com jornalistas da IEL. Ainda era o Rui Rocha líder. Portanto, já lá vem um tempo. Pois, pode ter sido no estúdio da NAU, que eu andava aí lá, quando era deputado no fim, andava aí lá. Deve ter sido mais ou menos na altura em que depois tu também... Porque eu fui-me embora também. Exato, tu também saíste. Sei toda a gente, não é? Saíste tu, saí eu. É verdade. Muito obrigado. Um abraço, João.